Olá, bom dia. Relatos de tráfico de navios negreiros. A chegada dos escravos aos portos. Como eram suas vidas nos casarões e nas senzalas. O porquê de tantas fugas para quilombos e quem foi Zumbi dos Palmares. Leis importantes para abolir a escravidão. Como ficou o Brasil após a Lei Áurea. E como está o Brasil nos dias atuais. Um povo que nos deixou muitas culturas. Comida, danças e músicas. Tudo isso e muito mais você vê aqui no GBN. Veja a seguir reportagens relacionadas ao tráfico negreiro no século XVIII e XIX. Uma história e cultura roubada. Era assim que os africanos se sentiam ao serem traficados para o Brasil. Quando os portugueses sentiram a necessidade de mão de obra nas lavouras, foram em busca dos negros africanos, para fazê-los trabalhar sem custo algum e com péssimas condições de alimento, alimentando-se de apenas farinha e feijão. Vocês não estão vendo que tem gente passando mal aqui, não? Não vai ter isso, vamos ir lá no mar. Vem cá, seu preto! Devido à má alimentação e falta de nutrientes, muitos dos escravos morriam de uma doença chamada escorbuto, causada pela falta de vitamina C. Os que morriam eram jogados no mar. Como podemos ver, além de estarem trabalhando sem receber nada em troca, eram muito maltratados e mal cuidados. Ao desembarcarem no Brasil, eram vendidos e levados à casa de seus compradores. Ao chegarem na zona de desembarque, eram levados para o porto acorrentados. Lá no porto, olhavam os seus dentes para ver se estavam bonitos. Se tivessem bonitos, eram considerados saudáveis e fortes. Normalmente os homens. Já as mulheres, elas auxiliavam no serviço dos homens e geravam descendentes, que virariam no futuro escravos. Esse povo sofreu muito até chegar ao que é hoje. E o que acontecia após serem vendidos? Como viviam? Partindo do porto, iam em direção aos casarões, onde trabalhavam tanto na casa quanto nas lavouras. Os homens ficavam mais no trabalho braçal e as mulheres cuidavam da casa. Porém, eles não tinham um quartinho arrumado para descansarem. Moravam nas senzalas, que era um cômodo onde abrigavam mais escravos do que o suportado. Comiam farinha de mandioca e angu de milho. Mas aí, você vai dar só isso para comer? A gente fica aqui trabalhando o dia todo! Há um tempo, foi descoberto um erro histórico, a feijoada. Ela não surgiu nas senzalas. Os senhores não menosprezavam restos de carne. E já existiam vários pratos europeus semelhantes. Então, hoje, a feijoada é reconhecida como um grave erro histórico. Uma grande descoberta no nosso país, não é mesmo? Devido à situação em que estavam, os negros se cansaram e decidiram fugir. Um lugar para ter uma vida melhor em meio à floresta. Longe do alcance dos portugueses, esse era o pensamento dos refugiados quando fugiam para os quilombos, em busca de proteção. O quilombo que mais acolheu refugiados foi o Quilombo dos Palmares, que tinha como líder o Zumbi dos Palmares. Ele ficou conhecido por ter lutado contra a resistência dos ataques dos portugueses no século XVII, mas foi emboscado e morto em 1695, deixando-nos um grande legado. Assim, na data de sua morte, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra aqui no Brasil. Hoje ainda temos muitas remanescentes quilombolas, como por exemplo o território de Calunga, que é localizado no sertão de Goiás. Diante de tantas fugas, começaram a surgir leis para apaziguar a situação. No dia 28 de setembro de 1871, foi aprovado a Lei do Ventre Livre, que nisso as crianças poderiam ficar até completar os 8 anos com a mãe. Minha filha, como é bom saber que seu irmão será livre. Finalmente, mamãe, mais uma vitória. E dos 8 anos em diante, eles tinham que trabalhar com senhores, até completar os 21 anos. Depois disso, eles teriam a vida livre por aí, mas continuaria sendo escravo do mesmo jeito.
Após a lei do ventre livre, surgiu a lei do sexagenário, promulgada em 28 de setembro de 1885, garantindo a liberdade de escravos acima de 60 anos e indenização. Agora eu vou poder aproveitar a minha liberdade. Mas uma grande controvérsia era que os escravos não sobreviviam até essa idade. Dia 13 de maio de 1888, os escravos finalmente puderam cantar a vitória. A princesa Isabel, que estava substituindo seu pai, que estava viajando pela Europa, finalmente assinou a Lei Áurea, com bastante insistência dos escravos e dos brancos abolicionistas. Com licença, majestade. Está a lei para vossa senhoria assinar. Esse dia é um grande marco na nossa história, pois os escravos finalmente puderam cantar a liberdade. Finalmente, uma boa notícia para esse povo que tanto sofreu. E como ficou o Brasil após a Lei Áurea? Após a aprovação da lei, os libertos começaram a se mudar para locais onde se afastava de onde foram escravizados, indo para a casa de parentes para melhorar o seu salário. Saiam daqui, seus macacos! Eu não vou ajudar nenhum de vocês! Saiam daqui agora! Com essas mudanças, os ex-escravos que migraram começaram a sofrer regressão e foram sendo taxados com palavras de baixo calão. Infelizmente, não sabemos quando tudo isso vai acabar. Vejamos a seguir relatos de pessoas que ainda sofrem com esse tipo de discriminação nos dias atuais. Eu me chamo Aldenir Gonçalves, eu entrei na carreira do magistério desde 89 e eu tenho sofrido vários desafios. Hoje nem tanto, porque as pessoas estão com a cabeça mais aberta. Mas tem um fato que me marcou muito, que eu vou carregar assim pro resto da minha vida. Foi na década de 90, eu trabalhava em uma das maiores escolas municipais de Colatina, Cambuinhas de Andrade. Eu trabalhava naquela época com quarta série. E no dia de receber as crianças, no primeiro dia de aula, uma mãe chegou e disse para mim, e a mãe não era de cor clara, ela era mais ou menos, e disse para mim assim, professora, eu cumprimentei, recebi a criança, e ela me disse assim que eu não serviria para ser professora da filha dela. Aí no momento eu não entendi. 3 meses depois, chegou na escola uma intimação da Promotoria da Educação de Colatina. E eu continuei não entendendo. E nessa procuração, a equipe gestora foi assim, muito parceira comigo, e eles foram saber por que estavam me intimando. E a mãe alegava que a filha dela adquiriu um problema de rins, porque eu não deixava a filha dela ir ao banheiro, eu tinha mania de apagar as lâmpadas no meio da aula, de deixar as crianças no escuro, coisas que nunca tinham acontecido. E foi provado com documentos que a menina, desde 4 anos de idade, a menina tinha problema de rins. Aí nós fomos para a promotoria, aí depois que nós passamos, conversamos, aí o promotor me fez uma pergunta interessante. Ele disse assim, professora, você sabe por que você está aqui? Eu falei, eu não sabia mesmo. Quando ele começou a ler aquilo, eu fiquei assim, muito espantada. E ele falou assim, pela sua índole, você não fez isso. Eu falei, não fiz mesmo. E através de documento foi provado sobre a situação de saúde da criança. E ele perguntou, o que você quer que faça com a mãe? Porque nós sabemos que o racismo, ele não tem fiança. E eu disse assim, a vida em si. E realmente, eu nunca mais a vi, mas eu não sei. Só que eu queria deixar assim, um recado bem bacana para quem está me ouvindo. Tira isso da sua cabeça, tira isso do seu coração. Vê a pessoa do jeito que ela é, o que ela faz. Valoriza, todos nós temos os mesmos direitos, não só na Constituição, como no dia a dia. A cor da nossa pele não quer dizer o que nós somos ou o que nós podemos fazer, e sim a nossa integridade em primeiro lugar. Infelizmente, não sabemos quando tudo isso vai acabar. O tanto que esse povo sofreu foi na mesma proporção das culturas deixadas para nós. Bom, gente, estaremos mostrando para vocês o preparo da cocada, uma iguaria de origem africana que era feita pelas negras aos seus senhores com a fruta mais abundante da Bahia na época, que era o coco. Começamos medindo 2 pratos de coco ralado. Após isso, medimos a mesma quantidade de açúcar. E misturamos até o açúcar incorporar no coco. Depois de misturar o coco e o açúcar, levamos ao fogo. E fomos misturando no fogo até chegar a essa consistência.
Assim que chegou à consistência certa, levamos e despejamos em uma bancada coberta de água para não grudar a cocada. Depois de espalhar e ela esfriar, é só cortar e terá uma cocada prontinha e fresquinha para você. Esse foi o nosso resultado, espero que tenham gostado. E fiquem ligadinhos que vem mais notícias por aí. Além das delícias que tanto apreciamos, também temos as danças. A capoeira era uma forma de defesa que foi proibida e, para não levantar suspeita, eles usaram como dança. Maculelê é uma dança afro-brasileira que nasceu em Santo Amaro, na região do Recôncavo Baiano. A lenda conta que Maculelê era um homem negro que estava muito ferido e foi encontrado pelos índios. A tribo indígena o acolheu e cuidou dele. Devemos ser gratos à nossa cultura e nos orgulhar da nossa descendência. E para você que já passou por alguma dessas situações, temos um recado. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a doutora Roberta Siqueira, sou advogada especialista na área de família, atuo também na área criminal. Eu lembro que no início de carreira, algumas pessoas costumavam me taxar como a neguinha metida advogada. E aí depois, quando eu comecei a fazer o meu nome, eu era advogadazinha de porta de cadeia. Eu, em 2019, eu sofri na pele dentro do judiciário, né? Recebi uma intimação de um oficial de justiça por telefone e falei, não, me encontra no fórum, que eu recebo lá. E quando ela me viu, ela soltou, nossa! Por telefone eu pensei que era uma advogada loira do olho azul. Mas eu nunca desisti e hoje, graças a Deus, eu sou reconhecida e conhecida como a advogada por excelência. Então, o que eu quero deixar para vocês é que mesmo diante dos dedos apontados, diante das discriminações, principalmente racial, nós não podemos desistir. E assim encerramos com o nosso muito obrigado, por independente da situação, terem lutado pelo Brasil. Deixamos para vocês uma breve homenagem. Um bom dia a todos e até a próxima. Pergunto se Deus vai me escutar. Queria que soubesse o que fizeram com a humanidade. Será que amanhã Deus proverá? Em nome do povo garantiremos liberdade. Será que amanhã Deus proverá? Construímos a mansão, a universidade. Será que amanhã Deus proverá? Essa linda canção nossa não tem final. Será que amanhã Deus proverá? Será que amanhã Deus vai me escutar? Quero te dizer que vou te libertar. Nosso som sem
Tão pequeno e tão sensível toque de um abusador, logo cedo definido pela voz e a sua cor, esquecido pelo pai e a mãe que fez e não criou, mas agradecido a Deus por sua voz, seu avô, marginalizado e só por não ser mais um igual, incapaz de ver beleza em seu corpo natural, endeusava o branco por não ser um padrão real, mas compreendeu que o mundo é seu e tentar nunca faz mal. E eu sou a voz da resistência preta, e eu sou que vai em preta minha bandeira, e eu sou, e ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi me amar. Chegada a hora de tirar nossa nação das trevas e da justiça racial. Só é escravo aquele que tem medo de morrer sobre donos.